Murilo Souza, um bombeiro dedicado, vê sua vida virar de cabeça para baixo ao resgatar uma bebê abandonada em uma lixeira. Nomeada Cíntia, a criança é adotada por um casal amoroso, mas cresce com perguntas sobre sua origem. Anos depois, Cíntia, agora uma jovem determinada, busca entender seu passado e reencontrar sua mãe biológica. O que parecia ser uma simples investigação se torna uma complexa busca pela verdade, revelando segredos dolorosos e trazendo à tona o impacto profundo de escolhas passadas. A cidade de Santo Antônio do Pinhal era conhecida por sua serenidade e charme rústico, com suas ruas estreitas e calçadas de pedras que contavam histórias de tempos passados. Contudo, sua proximidade com vastos bosques e trilhas, cobertos por uma densa vegetação, também a tornava um lugar de desafios imprevisíveis. Foi nesse cenário que Murilo Souza encontrou sua verdadeira vocação. Murilo Souza nasceu e cresceu em Santo Antônio do Pinhal. Desde cedo, mostrou um espírito aventureiro, explorando cada canto da cidade e seus arredores. No entanto, havia um temor que sempre pairava sobre suas explorações: o medo de encontrar uma onça. Essa preocupação não existia à toa, pois os relatos de avistamentos de onças nos bosques próximos sempre mantinham a população local atenta. No entanto, ao invés de deixar que o medo o impedisse, Murilo usou-o como uma motivação para se preparar melhor e compreender o ambiente ao seu redor. A decisão de se tornar bombeiro foi uma extensão natural desse desejo de proteger e servir. Desde a adolescência, ele alimentava um profundo desejo de fazer a diferença. Assim, a paixão pela aventura e o desejo de ajudar os outros convergiram quando decidiu entrar para o Corpo de Bombeiros. Para Murilo, cada resgate era uma oportunidade de cumprir seu propósito maior. Enfrentar os desafios físicos e emocionais do treinamento de bombeiro foi apenas o começo. No entanto, sua determinação e coragem rapidamente o destacaram entre os seus colegas. Seu empenho para proteger a comunidade e sua habilidade para lidar com situações de alta pressão ganharam respeito e admiração. Com o passar do tempo, Murilo se tornou um dos bombeiros mais respeitados em Santo Antônio do Pinhal. Sempre com um olhar atento e um coração dedicado, ele se envolveu em numerosos resgates e emergências. Em uma noite de tempestade, quando um incêndio devastador ameaçou consumir uma parte do bosque, Murilo estava na linha de frente, coordenando as operações e garantindo a segurança dos residentes. Seu trabalho incansável e sua coragem em situações extremas fizeram dele uma figura central no esforço de combate ao fogo. Em meio ao caos e às chamas, Murilo encontrava consolo nas pequenas vitórias. Uma casa salva aqui, uma família reunida ali. Ele sabia que por trás de cada operação bem-sucedida havia uma comunidade que se sentia segura e protegida. E era isso que o motivava a continuar, mesmo quando a exaustão parecia ser o único sentimento que restava. Ainda assim, Santo Antônio do Pinhal, com suas trilhas e bosques, carregava o mistério do que poderia surgir das sombras. Murilo Souza estava sempre pronto para enfrentar o desconhecido e proteger sua comunidade, movido por um desejo inabalável de fazer a diferença. Tempos depois, era uma tarde de verão quente em Santo Antônio do Pinhal, e o sol derramava seus raios dourados sobre a cidade tranquila. O dia parecia comum, com os habitantes seguindo suas rotinas habituais, mas a rotina de Murilo Souza estava prestes a mudar de maneira inesperada e profunda. Murilo estava de serviço naquele dia e, como de costume, estava atento na base da corporação, conferindo se tudo estava em ordem e respondendo a pequenos incidentes. O rádio do caminhão de bombeiros zumbia com atualizações esparsas, mas nada que indicasse que algo extraordinário estava por vir. Foi então que, enquanto Murilo e seu parceiro, o veterano Marcos Silva, esperavam a próxima chamada, o rádio anunciou uma situação urgente. Um grupo de moradores
tinha ouvido um choro vindo de um ponto específico e a emergência foi chamada para verificar. Murilo, sempre atento e preocupado, sabia que precisava averiguar a situação imediatamente. Ao chegar ao local indicado, o cheiro de lixo era forte e a área estava repleta de sacos de resíduos amontoados. Murilo e Marcos começaram a vasculhar o entorno, e foi quando Murilo ouviu um som frágil e desesperado. Ele seguiu o som e, com o coração acelerado, encontrou uma lata de lixo que parecia particularmente cheia. Com cuidado, Murilo puxou a tampa da lata e, para seu horror, encontrou uma pequena bebê recém-nascida, envolta em um cobertor sujo e em um estado precário. O choro da criança era um misto de desespero e fragilidade, e a visão do que parecia ser uma vida tão pequena e vulnerável, abandonada em um lugar tão impiedoso, cortou profundamente o coração de Murilo. "Marcos, olhe isso!" exclamou Murilo, com a voz embargada pela preocupação. Marcos se aproximou e imediatamente percebeu a gravidade da situação. Sem perder tempo, Murilo pegou a bebê com cuidado, segurando-a com as mãos trêmulas. A pequena estava fraca e coberta de sujeira, e Murilo sabia que cada segundo contava. Ele rapidamente chamou uma ambulância, fornecendo a localização exata e solicitando a ajuda urgente. Enquanto aguardava a chegada da ambulância, Murilo manteve a bebê aninhada em seus braços, tentando aquecê-la e confortá-la. Ele sussurrou palavras tranquilizadoras, embora soubesse que ela não pudesse entender. A bebê olhava para ele com olhos grandes e curiosos, e Murilo sentiu um vínculo instantâneo com aquela vida frágil. Foi nesse momento que ele decidiu chamar a pequena de Cíntia, um nome que ele sentia que representava uma nova esperança. A ambulância chegou rapidamente e os paramédicos começaram a cuidar de Cíntia, envolvendo-a em cobertores limpos e garantindo que ela recebesse a assistência necessária. Murilo assistiu, com o coração pesado, enquanto a bebê era levada para o hospital. Para Murilo, o impacto emocional foi avassalador. Ele ficou no local por um tempo, observando a área ao redor da lata de lixo. Murilo sentiu uma mistura de raiva pela crueldade que a bebê havia sofrido e um profundo sentimento de responsabilidade por ter sido a pessoa que a encontrou. À medida que os dias passavam, Murilo continuava a acompanhar o estado de Cíntia, que estava recebendo os cuidados necessários no hospital. A história da pequena garota se espalhou pela cidade, e a comunidade de Santo Antônio do Pinhal se mobilizou para apoiar o caso. Com a ajuda de um esforço comunitário, a pequena Cíntia foi colocada sob os cuidados do sistema de adoção local. E foi aí que Sônia e Joaquim Martins entraram na história. Por sua vez, Murilo sentia que a experiência tinha mudado algo fundamental dentro dele e que, de alguma forma, a vida de Cíntia e a sua estavam agora entrelaçadas de uma maneira que ele nunca imaginaria. Mesmo após a adoção, Sônia e Joaquim eram um casal gentil e generoso que morava no sul de Santo Antônio do Pinhal. Eles haviam tentado ter filhos por vários anos, mas as dificuldades e os desafios os haviam levado a considerar a adoção. Quando ouviram a história de Cíntia, foram imediatamente tocados pela situação. Após o processo de adoção, que envolveu muitas verificações e avaliações, Sônia e Joaquim foram oficialmente aprovados como pais adotivos de Cíntia. Eles a receberam com braços abertos e corações cheios de amor. Desde o momento em que chegaram ao hospital para buscar Cíntia, Sônia e Joaquim sentiram uma conexão profunda com a menina. Sônia, com seus olhos gentis e um coração maternal, imediatamente se afeiçoou à pequena. Joaquim, embora mais reservado, tinha um olhar de admiração e comprometimento que mostrava o quanto ele estava pronto para ser um pai dedicado. Eles ficaram encantados com a criança, e a história do seu abandono apenas reforçou sua determinação em proporcionar a Cíntia um lar seguro e amoroso.
Murilo Souza, que havia acompanhado o progresso de Cíntia de perto, sentiu um misto de alívio e tristeza ao ver a menina finalmente adotada. O alívio vinha da certeza de que Cíntia estava indo para um lar onde seria amada e bem cuidada. No entanto, havia uma tristeza profunda ao perceber que, após o resgate, sua conexão direta com a pequena havia terminado. Ele sabia que não poderia mais visitá-la todos os dias ou estar tão presente em sua vida. A situação o deixava com um sentimento de perda, mesmo sabendo que a decisão de Sônia e Joaquim era a melhor para Cíntia. Com o passar do tempo, Cíntia cresceu em um ambiente saudável e acolhedor. Sônia e Joaquim se dedicaram a oferecer a ela uma vida plena, cheia de carinho e oportunidades. No entanto, mesmo com todo o amor que recebia, Cíntia não conseguia evitar a sensação de que faltava algo em sua vida. Ela frequentemente se perguntava sobre o motivo do seu abandono e quem seria sua mãe biológica. Essas perguntas a acompanhavam enquanto ela crescia, e a ausência de respostas a fazia sentir confusa. Sônia e Joaquim, embora compreendessem a curiosidade e a dor de Cíntia, optaram por apoiá-la em sua busca por respostas sem pressioná-la. Eles incentivaram a menina a explorar suas emoções e a buscar informações quando se sentisse pronta. A história de Cíntia, o mistério de seu passado e o desejo de entender suas origens tornaram-se uma parte importante de sua jornada pessoal. Enquanto ela navegava por essas questões, seus pais adotivos permaneciam ao seu lado, oferecendo apoio e amor incondicional. Murilo Souza, por outro lado, continuava a acompanhar a vida de Cíntia através de relatos ocasionais e atualizações de amigos e conhecidos. Embora nunca tenha perdido a esperança de que ela encontraria paz e felicidade, ele carregava um sentimento constante de que havia mais a fazer para ajudar a garota que ele havia resgatado. Em cada pequena conquista de Cíntia, Murilo via um reflexo de sua própria jornada e lutava com o desejo de talvez um dia poder ter uma nova oportunidade de entrar na vida dela de alguma forma. Mesmo assim, com o grande impacto que o caso teve nele, Murilo decidiu largar sua posição como bombeiro na cidade e foi trabalhar como guarda florestal em um parque estadual próximo. A mudança de cidade fez com que a família de Cíntia perdesse o contato com ele completamente. De repente, Cíntia se tornou uma jovem adulta, ainda carregando a curiosidade e o desejo de entender mais sobre seu passado. Desde o momento em que foi adotada por Sônia e Joaquim, ela tinha feito numerosas perguntas sobre suas origens, mas as respostas eram limitadas. Embora Sônia e Joaquim tivessem feito o melhor possível para fornecer um lar amoroso e estável, Cíntia sentia que havia uma parte essencial de sua história que ainda precisava ser desvendada. Sônia e Joaquim estavam cientes do impacto emocional que a busca por respostas tinha sobre Cíntia. Eles sabiam o quanto era importante para ela entender sua história e encontrar alguma forma de conexão com seu passado. Com isso em mente, decidiram ajudar Cíntia em sua jornada. Eles começaram por tentar localizar Murilo Souza, o homem que havia resgatado Cíntia e, por consequência, tinha um papel significativo em sua vida. A primeira ação foi entrar em contato com o Corpo de Bombeiros de Santo Antônio do Pinhal, onde esperavam obter informações sobre o paradeiro de Murilo. Eles contaram a história de Cíntia e seu desejo de saber mais sobre o dia em que foi encontrada. O capitão aposentado Vieira, que conhecia Murilo dos seus dias como bombeiro, foi quem os ajudou. Vieira se lembrou de Murilo e sabia que ele havia mudado de carreira, agora trabalhando como guarda florestal em um parque estadual nas proximidades de Santo Antônio do Pinhal. Com essas informações, Sônia e Joaquim conseguiram obter o contato atual de Murilo. Armados com as informações necessárias, o casal entrou em contato com Murilo por telefone e e-mail. Eles explicaram a situação e a importância de reunir Cíntia com o homem que tinha sido um ponto crucial em sua vida.
Murilo, tocado pela história e pela oportunidade de ajudar, concordou em encontrar um horário para se encontrar com Sônia e Joaquim para discutir o assunto mais detalhadamente. O encontro foi marcado para um dia que Murilo tinha disponível, em um local neutro, próximo ao parque onde ele trabalhava. Enquanto isso, Cíntia estava ansiosa e emocionada com a perspectiva de finalmente obter algumas respostas. Embora soubesse que o encontro com Murilo não garantisse todas as respostas que buscava, o simples fato de estar mais perto de compreender seu passado era significativo. Sônia e Joaquim apoiaram-na em cada passo, ajudando a preparar perguntas e discutindo o que ela esperava alcançar com esse encontro. O planejamento da reunião envolveu mais do que apenas logística. Também foi um momento de reflexão e esperança para todos os envolvidos. Sônia e Joaquim estavam determinados a proporcionar a Cíntia a melhor oportunidade de entender suas origens e, ao mesmo tempo, oferecer o apoio emocional necessário durante esse processo delicado. A expectativa era palpável para Cíntia, que esperava que essa reunião com Murilo pudesse esclarecer algumas das questões que pairavam sobre sua vida. O encontro prometia ser um momento crucial na busca de Cíntia por respostas e, possivelmente, uma oportunidade para reconstruir uma conexão com seu passado. Com o planejamento concluído e a reunião marcada, o dia do reencontro entre Murilo e Cíntia chegou e o cenário escolhido para a ocasião era um chalé situado nas proximidades do Parque Estadual, onde Murilo agora trabalhava como guarda florestal. O chalé, rodeado pela beleza natural da floresta, oferecia um ambiente sereno para um encontro tão significativo. Cíntia, com 22 anos, estava ansiosa e emocionada, enquanto Sônia e Joaquim a acompanhavam até o chalé. Seus olhos brilhavam com expectativa, misturados com uma pontada de nervosismo. O caminho para o chalé serpenteava por entre árvores imensas, oferecendo uma vista espetacular, mas também intensificando a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Quando chegaram, Murilo estava na entrada do chalé, aguardando com um sorriso acolhedor. O homem de cabelos grisalhos e um uniforme de guarda florestal demonstrava um ar de experiência e tranquilidade. Ele estendeu a mão para um aperto de mão firme, recebendo Cíntia e seus pais adotivos com calor. Cíntia, Sônia, Joaquim, é um prazer conhecê-los, disse Murilo, com a voz carregada de uma mistura de emoção e gratidão. Cíntia respondeu, com a voz um pouco trêmula: Obrigado por me receber, Murilo. Eu sempre quis conhecer a pessoa que me salvou. Eles se acomodaram no interior do chalé, que tinha uma lareira crepitante e janelas grandes que ofereciam uma vista para a floresta. O ambiente era acolhedor, perfeito para uma conversa íntima. Durante a conversa, Cíntia expressou sua curiosidade sobre o dia do resgate. Como foi para você encontrar um bebê naquela lata de lixo? Perguntou, olhando diretamente para Murilo. Murilo respirou fundo antes de responder. Foi um momento que nunca vou esquecer. Eu nunca tive filhos. E o mais próximo que cheguei de ser pai foi segurando você nos meus braços naquele dia. Havia uma mistura de medo e uma forte sensação de responsabilidade para garantir sua segurança. Cíntia ouviu atentamente, tocada pelas palavras de Murilo. Saber disso me faz sentir um profundo agradecimento. Sua coragem e compaixão mudaram minha vida de maneiras que eu não consigo expressar completamente. Murilo sorriu, visivelmente emocionado. Ver você crescer e prosperar tem sido uma das maiores alegrias da minha vida. O que fiz por você sempre terá um lugar especial no meu coração. A conversa continuou por horas e o encontro trouxe uma clareza inesperada para Murilo. Ele percebeu que o resgate de Cíntia não apenas moldou a vida dela, mas também deixou uma marca duradoura em sua própria trajetória. Para Cíntia,
o reencontro trouxe um sentimento de fechamento e compreensão, preenchendo uma parte da sua história que sempre buscou entender. O diálogo entre Murilo e Cíntia foi sincero e revelador, permitindo que ambos compartilhassem o impacto que aquele dia teve em suas vidas. Murilo se viu refletindo sobre o impacto profundo de suas ações, enquanto Cíntia encontrou um senso de conclusão e conexão com seu passado. A reunião foi um momento de reconciliação, destacando a importância das ações de um homem que, com coragem e compaixão, alterou o destino de uma jovem e, por sua vez, moldou seu próprio caminho. Perto do pôr do sol, o ambiente do chalé estava carregado de emoção quando Cíntia, com lágrimas nos olhos, encontrou coragem para expressar seus sentimentos mais profundos. Após a conversa sobre o resgate e o impacto que Murilo teve em sua vida, ela sentiu que era o momento certo para abordar um tópico mais pessoal e delicado. Murilo, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, começou Cíntia com a voz tremendo. Você me deu uma chance de ter uma vida melhor e eu nunca vou esquecer o que fez por mim. Mas há algo mais que eu preciso compartilhar com você. Murilo olhou para ela com uma expressão de preocupação e encorajamento. O que você gostaria de dizer, Cíntia? Cíntia respirou fundo, lutando para conter as lágrimas. Eu sempre quis encontrar minha mãe biológica. Eu gostaria de entendê-la, de saber o que a levou a me abandonar e, se possível, perdoá-la. É uma parte importante do meu processo de cura. Murilo ouviu atentamente, sentindo um peso na consciência. Ele sabia que essa pergunta era uma busca profunda e pessoal para Cíntia. Eu entendo o quanto isso é importante para você, respondeu ele com um tom de pesar. Na verdade, eu tentei investigar a identidade da sua mãe após o resgate. Eu procurei nas maternidades e nos registros da época do abandono. Mas, infelizmente, o capitão Vieira, que na época estava no comando, barrou essas investigações. O impacto dessas palavras foi imediato. Cíntia sentiu uma onda de desânimo e frustração. O capitão Vieira? Mas por que ele faria isso? Ela perguntou com a voz embargada com a decepção. Murilo balançou a cabeça com um olhar triste. Eu não sei ao certo. Acredito que ele talvez tenha decidido que não era no melhor interesse de você ou de sua mãe. Talvez houvesse preocupações sobre a privacidade ou questões legais que ele achava que deveriam ser respeitadas. Não posso dizer com certeza. Cíntia se sentiu desolada. A ideia de encontrar sua mãe biológica parecia mais distante e inalcançável do que nunca. Ela havia depositado esperança nessa investigação, acreditando que encontrar respostas seria possível e até mesmo um passo vital para seu próprio processo de cura. Agora, com essa barreira inesperada, a tarefa parecia quase impossível. Sônia e Joaquim, percebendo a tristeza de Cíntia, tentaram oferecer consolo. Cíntia, disse Sônia suavemente, essa notícia é desanimadora, mas não significa que você deve desistir. Pode haver outras formas de procurar essas respostas. Murilo concordou, tentando oferecer algum conforto. A busca pode ser difícil, mas não está perdida. Existem caminhos alternativos e instituições que podem ter registros ou informações que não foram acessados antes. Pode valer a pena procurar a ajuda de um especialista em registros ou um advogado especializado em questões de adoção. Cíntia acenou com a cabeça, ainda processando a revelação. Eu vou considerar isso, disse ela, com uma determinação renovada, mas a tristeza ainda visível em seu rosto. Agradeço por ter tentado e por ser honesto comigo. Isso significa muito. Embora marcado por uma revelação desalentadora, o encontro também destacou a profundidade dos sentimentos e a coragem de Cíntia em enfrentar uma parte dolorosa de seu passado. A conversa com Murilo não trouxe as respostas que ela esperava, mas ofereceu uma nova perspectiva sobre sua jornada e reforçou a importância da resiliência e da esperança
em sua busca por entender sua origem. Apesar da desilusão que sentiu ao saber que sua busca por informações sobre sua mãe biológica estava bloqueada, Cíntia manteve o desejo fervoroso de encontrar respostas. O encontro com Murilo havia reacendido sua determinação, mesmo que o caminho à frente parecesse cheio de obstáculos. Além disso, Murilo, profundamente tocado pela situação e pela coragem de Cíntia, decidiu que não podia simplesmente deixar a questão sem uma solução. O desejo de ajudar a jovem que ele havia resgatado e o impacto emocional da conversa o levaram a tomar uma decisão ousada. Ele pediu uma semana de licença do seu trabalho como guarda florestal, sabendo que enfrentaria um desafio significativo. Com essa licença, Murilo se comprometeu a retomar a investigação que havia sido interrompida anos atrás. Sua primeira ação foi revisitar os arquivos antigos que ele havia guardado sobre o caso de Cíntia. Murilo havia mantido registros detalhados do resgate e dos esforços iniciais para encontrar informações sobre a mãe biológica de Cíntia. Ele começou a examinar esses documentos com um olhar atento, buscando qualquer detalhe que pudesse ter sido negligenciado anteriormente. Murilo também fez uma série de ligações para maternidades locais. Ele entrou em contato com os centros de atendimento onde Cíntia poderia ter nascido, perguntando sobre registros de nascimentos e qualquer informação que pudesse ser relevante. Murilo explicava a situação com clareza, detalhando a data aproximada e as circunstâncias do abandono. Além disso, Murilo verificou registros de nascimento de mulheres que deram à luz aproximadamente na mesma época do abandono de Cíntia. Ele procurava por qualquer coincidência ou detalhe que pudesse indicar uma conexão com a mãe biológica de Cíntia. Cada documento revisado e cada ligação realizada representavam um passo em direção ao objetivo, mesmo que as respostas ainda estivessem por vir. O processo era meticuloso e cansativo. Murilo passava horas mergulhado em pilhas de papéis com a determinação de encontrar uma pista que pudesse levar a um avanço na investigação. As conversas com funcionários de maternidades e a análise dos registros eram muitas vezes frustrantes e demoradas. Mesmo assim, Murilo estava determinado a não desistir. Ele sabia que a busca de Cíntia por respostas merecia todo o esforço que pudesse oferecer. Durante essa semana, Murilo também buscou a ajuda de alguns contatos que havia feito ao longo dos anos, incluindo antigos colegas e especialistas em registros. Ele esperava que esses esforços adicionais pudessem fornecer insights ou informações que ele próprio não havia considerado. Enquanto Murilo mergulhava de volta na investigação, a esperança de Cíntia se renovava. A tarefa era monumental, mas a dedicação de Murilo a motivava a continuar. O fato de que ele estava fazendo isso por ela, depois de tanto tempo, lhe dava uma nova perspectiva sobre a importância de sua busca. E mesmo que a conclusão ainda estivesse distante, o esforço de Murilo oferecia um fio de esperança e um exemplo inspirador de como a determinação e a compaixão podem fazer uma diferença real na vida das pessoas. Com cada dia que passava, Murilo continuava a explorar todas as possibilidades, determinado a fazer o que estivesse ao seu alcance para ajudar Cíntia a encontrar as respostas que ela tanto desejava. Após dias de trabalho incessante e meticuloso, Murilo Souza estava finalmente começando a sentir o peso da exaustão. No entanto, a persistência estava prestes a dar frutos. Em uma manhã fria e nublada, enquanto revisava uma pilha de arquivos antigos, algo captou sua atenção. Entre os papéis, encontrou o nome de uma mulher chamada Lilian Gomes, que havia dado à luz quase 2 meses antes do abandono de Cíntia. A coincidência temporal era suficiente para acender uma chama de esperança em Murilo. Ele não hesitou em investigar mais a fundo. Murilo examinou cuidadosamente os registros associados ao nome de Lilian Gomes,
buscando detalhes adicionais que pudessem confirmar ou refutar sua teoria. A documentação indicava que Lilian morava em Bom Sucesso, uma cidade próxima a Santo Antônio do Pinhal. O fato de que Lilian poderia ser a mãe biológica de Cíntia e ainda morar tão perto de onde ela havia sido criada parecia surreal, mas Murilo sabia que precisava agir com cautela e precisão. Com a descoberta em mãos, Murilo imediatamente entrou em contato com Sônia e Joaquim para compartilhar a notícia, e os três se reuniram em um café. A conversa foi um misto de expectativa e nervosismo. Sônia, Joaquim, eu encontrei algo que pode ser significativo, começou Murilo, com a voz carregada de uma emoção contida. Entre os arquivos que revisei, descobri o nome de uma mulher chamada Lilian Gomes. Ela deu à luz quase 2 meses antes do abandono de Cíntia. E o mais surpreendente é que Lilian parece viver em Bom Sucesso, uma área relativamente próxima a vocês. Sônia e Joaquim ouviram atentamente, surpresos com a revelação. Bom Sucesso? Repetiu Sônia, com a incredulidade evidente em sua voz. Isso é incrivelmente perto. Nunca imaginaríamos que Cíntia pudesse ter crescido tão perto da sua mãe biológica sem saber. Joaquim se inclinou para a frente, visivelmente interessado. O que sabemos sobre Lilian Gomes? Há alguma informação que confirme que ela é realmente a mãe de Cíntia? Murilo fez uma pausa, procurando as palavras certas. Ainda não temos certeza absoluta, mas o fato de que ela deu à luz na época certa e vive perto de vocês é um bom ponto de partida. Vou continuar a investigação e tentar verificar se Lilian é de fato a mãe de Cíntia. Vou precisar de um pouco mais de tempo para reunir mais informações e confirmar isso com certeza. Sônia e Joaquim trocaram olhares, claramente impactados pela nova possibilidade. Você fez um trabalho incrível, Murilo, disse Sônia, com a voz carregada de gratidão. A ideia de que Cíntia pode estar tão perto de sua mãe biológica é um pensamento surpreendente. Estamos muito gratos pelo seu esforço e dedicação. Eu só espero que isso possa trazer alguma clareza para Cíntia, Murilo respondeu, sentindo o peso da responsabilidade. Vou fazer o possível para descobrir mais sobre Lilian Gomes e confirmar se ela realmente é a mãe de Cíntia. Vou manter vocês atualizados com qualquer nova informação que eu encontrar. Após a reunião, Sônia e Joaquim começaram a refletir sobre a nova informação. A ideia de que Cíntia poderia ter crescido tão perto de sua mãe biológica despertava uma série de emoções e questionamentos. Havia uma sensação de esperança misturada com a complexidade de como essa revelação poderia afetá-la. Por sua vez, Murilo se preparou para aprofundar sua investigação sobre Lilian Gomes. Ele sabia que a tarefa ainda era difícil e que precisaria abordar a situação com sensibilidade e cuidado. A nova pista oferecia um vislumbre promissor, mas a confirmação de sua veracidade seria crucial para dar a Cíntia as respostas que ela buscava. Determinado a seguir em frente, Murilo continuou seu trabalho, na esperança de trazer um pouco mais de clareza para a história de Cíntia. No dia seguinte, à primeira luz da manhã, encontrou Murilo e Cíntia prontos para seguirem a estrada até Bom Sucesso. A ansiedade e a esperança estavam visíveis nos rostos de ambos enquanto carregavam suas bagagens e se preparavam para a viagem. Com o sol ainda nascendo, Murilo dirigia sua caminhonete, um veículo robusto que enfrentava bem os desafios da estrada de terra e dos córregos que precisavam atravessar. Mesmo assim, o percurso até Bom Sucesso foi mais complicado do que o previsto. A estrada, estreita e repleta de buracos, serpenteava por uma paisagem rural deslumbrante, mas traiçoeira. As chuvas recentes haviam deixado os caminhos enlameados e o veículo de Murilo teve que ser manobrado com cuidado para evitar ficar preso. A viagem, que parecia interminável devido ao terreno acidentado, testava a paciência
e a determinação dos dois. Finalmente, após alguns minutos de uma estrada difícil, a caminhonete surgiu em uma pequena vila composta por cabanas rústicas espalhadas ao longo de um campo verdejante. Bom Sucesso era uma cidade tranquila, com um ar de simplicidade rural. Murilo e Cíntia seguiram em direção ao centro da vila, onde planejavam pedir ajuda aos moradores locais para encontrar a casa de Lilian Gomes. Com a ajuda de algumas indicações e a cordialidade dos habitantes, eles conseguiram localizar a residência de Lilian. A casa era uma cabana modesta, com um pequeno jardim na frente e uma varanda simples. Murilo e Cíntia estacionaram a caminhonete e se aproximaram da porta da frente. Quando bateram à porta, foram atendidos por uma mulher de meia idade com uma expressão preocupada. Seu olhar se tornou imediatamente desconfiado ao ver Cíntia, e a tensão era palpável. "Bom dia", começou Murilo, tentando transmitir uma atitude amigável e calma. "Meu nome é Murilo Souza, sou guarda florestal e ex-bombeiro. Estou aqui com a Cíntia e estamos tentando localizar Lilian Gomes." A mulher hesitou por um momento, analisando Murilo e Cíntia com um olhar cuidadoso. "Eu sou Lilian", disse finalmente, com a voz um pouco trêmula. "O que vocês querem?" Murilo notou a tensão em Lilian e compreendeu que o assunto precisava ser tratado com delicadeza. "Lilian, eu entendo que isso deve ser um choque", disse Murilo, mantendo um tom suave e respeitoso. "Eu sou o bombeiro que resgatou Cíntia quando ela foi abandonada em Santo Antônio do Pinhal, e desde então ela tem buscado entender sua origem. Encontramos informações que indicam que você pode ser sua mãe biológica." O nome de Santo Antônio do Pinhal, mencionado por Murilo, pareceu causar um impacto imediato. Lilian congelou por um instante e um reconhecimento sombrio cruzou seu rosto. "Santo Antônio do Pinhal", murmurou ela, os olhos se arregalando ligeiramente. "Eu conheço Santo Antônio do Pinhal. Mas por que estão me procurando agora?" Cíntia, que havia permanecido em silêncio até então, tomou coragem e deu um passo à frente. "Eu sou a bebê abandonada", disse com uma voz firme, mas emocional. "Eu cresci com Sônia e Joaquim, meus pais adotivos, mas sempre quis entender o motivo do meu abandono. E por isso estou aqui. Eu só quero saber mais sobre quem você é e por que as coisas aconteceram dessa forma." Lilian olhou para Cíntia com um misto de tristeza e medo. "Por favor, entrem", ela disse finalmente, com um tom que revelava a necessidade de enfrentar a situação, mas também a ansiedade de lidar com a revelação. "Vamos conversar sobre isso." Enquanto entravam, a cena dentro de sua casa contrastava com o ambiente frio e silencioso do exterior. A cabana estava decorada com simplicidade, mas a atmosfera era pesada, marcada pela ansiedade que Lilian demonstrava. Ela estava com menos de 40 anos e um cigarro aceso entre os dedos parecia uma tentativa de manter a calma. O olhar perturbado de Lilian era visível, principalmente quando seus olhos encontraram os de Cíntia. Com um gesto vacilante, Lilian os convidou a sentar. Ela fez um esforço para manter a compostura, mas a tensão era palpável. Lilian se sentou em uma cadeira de madeira e Murilo e Cíntia ocuparam lugares em frente a ela no sofá, esperando pelo momento certo para prosseguir a conversa. "Eu realmente não esperava receber visitantes assim", Lilian começou, tentando manter a voz firme, mas revelando um tremor subjacente. "Um tempo depois de abandonar a bebê, eu vivi em Santo Antônio do Pinhal. Tentei esquecer o passado doloroso e seguir em frente, mas tive que me mudar de lá." Murilo, sentindo a gravidade da situação, fez uma pergunta direta, mas com cuidado. "Lilian, o motivo pelo qual estamos aqui é que Cíntia, a quem você talvez conheça como a bebê que foi abandonada, quer entender o que aconteceu.
Você pode nos contar o que aconteceu naquele dia? A menção do passado pareceu desencadear uma reação profunda em Lilian. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela levou as mãos ao rosto, tentando conter o desespero que estava prestes a transbordar. Eu sinto uma culpa enorme, começou ela, com a voz rompendo em um soluço. Meu marido, Túlio, se tornou violento e desconfiado durante a gravidez. Ele me ameaçou para que eu abortasse, mas eu não podia fazer isso. Cíntia, ouvindo com o coração apertado, se aproximou um pouco mais. Lilian continuou, com a voz quebrada pela emoção. Túlio sempre foi difícil de lidar, mas durante a gravidez ele piorou. Ele me ameaçou constantemente e ficou cada vez mais agressivo. Quando a bebê nasceu, a situação se tornou insuportável. A tristeza e a culpa estavam visivelmente estampadas no rosto de Lilian. Túlio roubou a bebê enquanto eu estava dormindo. Ele me ameaçou para que eu não chamasse a polícia e me disse que, se eu o fizesse, ele me mataria. Eu estava aterrorizada e sem forças para lutar. Quando Túlio foi embora, ele abandonou a bebê na lixeira. As palavras de Lilian eram um lamento doloroso, e as lágrimas fluíam livremente de seus olhos. Túlio morreu em um acidente de trabalho. Pouco depois, ela disse, com a voz embargada. Eu deveria sentir alívio, mas a culpa e a tristeza nunca me deixaram. Eu tentei seguir em frente, mas nunca consegui perdoar a mim mesma pelo que aconteceu com minha filha. O silêncio que se seguiu foi pesado, enquanto Cíntia processava as revelações dolorosas. A história de Lilian pintava um quadro sombrio e complexo, e a culpa e a dor dela eram evidentes. Murilo, tocado pela intensidade do momento, interveio com uma voz suave e solidária. Lilian, agradecemos por compartilhar sua história. Eu entendo que isso deve ser muito difícil para você. O que é importante agora é encontrar uma forma de ajudar Cíntia a encontrar algum fechamento e paz. Lilian assentiu, ainda com os olhos cheios de lágrimas. Eu gostaria de fazer o que for preciso para ajudar. Eu entendo que minhas ações não podem ser desfeitas, mas estou disposta a fazer o que puder para corrigir os erros do passado. O impacto das palavras de Lilian caiu como um peso sobre o coração de Cíntia. Ela estava em choque e o que acabou de ouvir parecia uma tortura emocional. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto enquanto ela lutava para processar a gravidade da situação. As emoções estavam à flor da pele e não conseguiu conter o choro que acompanhava o lamento de Lilian. Lilian, com o rosto ainda marcado pelo choro, olhou para Cíntia com uma mistura de incredulidade e alívio. Ela parecia atônita ao ver a filha viva e saudável depois de todos esses anos de sofrimento e arrependimento. O choque e a culpa nos olhos de Lilian contrastavam fortemente com a imagem de Cíntia, agora uma jovem forte e resiliente. Cíntia se levantou lentamente e se aproximou de Lilian, com o olhar cheio de uma compaixão que ela mesma estava tentando entender. Lilian, ela disse com uma voz suave, mas firme. Eu sinto muito por tudo o que você passou. Eu entendo agora o quanto deve ter sido difícil para você. E apesar de tudo, eu quero que saiba que eu sobrevivi e estou aqui para conhecê-la. As palavras de Cíntia foram um alívio à dor que Lilian carregava. A jovem, mesmo após ter sido abandonada, estava ali para oferecer perdão, o que parecia quase surreal para Lilian. Eu nunca pensei que algum dia poderia ouvir isso, Lilian respondeu, com a voz tremendo de emoção. Eu nunca imaginei que você poderia me perdoar, e ver você saudável e viva é algo que eu nunca pensei que aconteceria. Cíntia continuou, com a voz misturando a dor com um desejo sincero de reconciliação. Eu sei que você fez o que pôde para lidar com uma situação impossível. A vida não foi fácil para mim,
mas também me trouxe até aqui, e eu estou disposta a tentar entender o que aconteceu e seguir em frente. Não estou aqui para julgar, mas para encontrar paz. A reunião trouxe uma mistura intensa de emoções para todos os envolvidos. Cynthia e Lillian estavam enfrentando uma torrente de sentimentos contraditórios, mas havia uma sensação crescente de alívio e esperança no ar. A história dolorosa de abandono e sofrimento estava sendo abordada de frente e, pela primeira vez, parecia que as feridas estavam começando a cicatrizar. Além disso, Murilo percebeu que, apesar das dificuldades e do peso emocional envolvido, ele havia cumprido uma parte importante de seu propósito. Ele ajudou a resolver um capítulo doloroso da vida de Cynthia e proporcionou uma oportunidade para uma nova compreensão entre mãe e filha. A realização e a satisfação que Murilo sentia eram profundas, sabendo que sua dedicação havia permitido um momento de reconciliação e cura. Enquanto a reunião se encerrava, a atmosfera na cabana estava carregada de um novo tipo de esperança, e Murilo sentia que, apesar das cicatrizes do passado, havia agora uma chance real de construção de um futuro mais pacífico e compreensivo para Cynthia e Lillian. O reencontro de Cynthia com sua mãe, Lillian, trouxe um alívio emocional profundo e uma sensação de conclusão para todos os envolvidos. Cynthia, ao ouvir a história dolorosa e angustiante de sua mãe, percebeu que o abandono não havia sido um ato de crueldade, mas sim um resultado de circunstâncias desesperadoras e trágicas. Essa compreensão ajudou a aliviar a dor que ela havia carregado por tantos anos. A revelação de Lillian sobre a sua vida e suas lutas, somada ao perdão oferecido por Cynthia, transformou um capítulo sombrio em um espaço de cura e entendimento. Por sua vez, Lillian teve a oportunidade de enfrentar seus demônios e expressar seu arrependimento. Ver Cynthia viva e saudável foi um choque emocional para ela e um momento de encontro com a realidade das suas escolhas passadas. A chance de se desculpar e de ouvir o perdão de sua filha trouxe uma mistura de alívio e tristeza, mas também um sentimento de libertação. Enfrentar a dor e a culpa que a acompanhavam há anos foi um passo crucial para Lillian, que agora podia começar a lidar com seus sentimentos de uma forma mais construtiva. O fato de Cynthia ter conseguido perdoar Lillian para que ambas pudessem se reconectar trouxe uma resolução poderosa e necessária para suas vidas. O perdão de Cynthia não apenas fechou uma ferida antiga, mas também abriu a porta para um novo começo, permitindo que ambas as mulheres iniciassem um processo de reconstrução e entendimento mútuo. Para Cynthia, foi a chance de deixar para trás o sofrimento e se aproximar de uma nova forma de conexão com sua mãe. Observando o desfecho dessa jornada emocional, Murilo sentiu um impacto profundo. A sensação de realização que ele experimentava era clara e significativa. Ele havia dedicado semanas à investigação, enfrentando desafios e navegando por um mar de documentação e registros. Ao refletir sobre o que havia alcançado, Murilo compreendeu que seu trabalho não apenas desvendou um mistério complicado, mas também trouxe alívio e reconciliação para duas vidas profundamente afetadas. A sensação de propósito que Murilo sentia era a recompensa mais gratificante. Ele havia cumprido uma missão importante e feito a diferença na vida das pessoas envolvidas. A jornada de resgate e investigação, que começou com uma busca por respostas e uma tentativa de resolver um caso doloroso, havia se transformado em uma experiência de grande impacto emocional. Murilo sabia que, ao final, sua dedicação ajudou a transformar um enredo de sofrimento em uma história de cura e reconciliação. Enquanto deixava a cabana, Murilo refletiu sobre a importância de sua missão. O trabalho de resgate e investigação não apenas trouxe alívio para Cynthia e Lillian, mas também ofereceu a ele
uma sensação de realização pessoal. A oportunidade de ajudar a resolver um capítulo tão complicado e emocional em suas vidas trouxe um senso de completude e propósito que Murilo carregaria consigo por muito tempo. Em seu coração, ele sentia que havia feito a diferença, não apenas como um profissional, mas como um ser humano comprometido com o bem-estar dos outros. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história.